Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas eu te adianto que é algo muito importante a se levar em consideração. Hoje a gente vai falar sobre a história do ensino das artes no Brasil. Nós estamos em 2018, mas para contar essa história a gente vai voltar um pouquinho no tempo para 1500. Os índios que habitam aqui chamam esse lugar de Pindorama, terra entre palmeiras, terra sem males, índios plantando, colhendo, cuidando de tudo. O mar, o mar. É através dele que surgem umas caravelas e eles avistam a terra. Opa, tem coisa por aí. Até mudaram nosso nome. Nada de Pindorama. Aqui é Ilha de Vera Cruz. Mas espera aí, nem é uma ilha? Muda de nome. Aqui é Terra de Santa Cruz. Não, lusitano demais. Olha, tem madeira vermelha para todo lado, pau-brasil para todo lado. Brasil. Isso. Estamos no Brasil. Em 1549, os padres jesuítas chegam ao Brasil e são eles os responsáveis por começar o que nós conhecemos como ensino de arte no Brasil. Eles usavam do catecismo para passar aos índios, além de sua religião, costumes, valores, tradições e, claro, sua arte. Perceberam que a música era atrativa e, de certa forma, amansava os índios. Dessa forma, começaram a utilizar a música na maioria dos ritos religiosos. Apesar de o ensino ser embasado na cópia de padrões europeus e trabalhar a reprodução, os jesuítas propiciaram que os indígenas fabricassem seus próprios instrumentos, e nas manifestações teatrais que ficavam a cargo do padre José de Anchieta, se inseria lendas, crenças e vivências nativas daquele povo. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. O fechamento das escolas jesuítas deixa um grande vazio no ensino. Mas, em 1826, com a chegada da missão francesa, se inicia o funcionamento da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. O processo de ensino se dá ainda pela imitação, seguindo modelos em exercício de repetição. Claro, esse ensino é privilégio das classes mais abastadas, pois custa bem caro estudar arte por aqui. Em 1889, a República é proclamada e a antes academia passa a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. Aqui se predomina o ensino da figura, desenho com modelo vivo, retrato e cópia de estamparias. O objetivo com as aulas de desenho é o desenvolvimento industrial e não se leva em consideração a cultura nativa. Seguimos ainda com a cópia de padrões europeus. Aqui o professor tinha razão absoluta. Era o dono da verdade e não poderia ser questionado jamais. Mais um pequeno salto no tempo e vamos para 1920. Logo no início da década, em 1922, acontece em São Paulo a conhecida Semana de Arte Moderna, que introduz no Brasil o movimento modernista. De início, esse movimento não refletiu diretamente no ensino da arte. É também nessa mesma década que reformistas defendem um movimento chamado de Escola Nova, que acreditava na arte como instrumento mobilizador da capacidade de criar, ligando imaginação e inteligência. Esses pressupostos do movimento eram inspirados nas ideias de um cara chamado John Dewey. É ainda nessa década que o ensino da arte é incluído no currículo escolar como apoio a outras disciplinas já tradicionais. Em 1930, temos as primeiras tentativas de criar escolas especializadas em arte para crianças e adolescentes. Em São Paulo, é fundada a Escola Brasileira de Arte, em uma sala anexa dentro do grupo escolar João Coupe, onde crianças de 8 a 14 anos de escolas públicas, que eram bem avaliadas e selecionadas por apresentar algum tipo de talento, tinham a oportunidade de estudar música, desenho e pintura gratuitamente. Alguns artistas começaram a abrir os seus ateliês para ministrar aulas, entre eles Anita Malfatti, que oferece cursos para jovens e crianças com orientações baseadas na livre expressão e na espontaneidade de criação.
Mário de Andrade é nome muito importante nessa nossa história. Ele defendeu a valorização das produções pictóricas das crianças, defendeu a atividade artística como linguagem complementar e exemplo de espontaneísmo expressionista. Ele chegou até mesmo a fazer concursos de desenhos para crianças, com direito a prêmios em dinheiro. Em 1948, começam a se espalhar pelo Brasil algumas escolinhas de arte. O nome era um jeito carinhoso para fazer referência ao cuidado com o ensino de arte para as crianças. Nesse momento, começa a se constituir o MEA, Movimento Escolinhas de Arte, que tenta convencer a escola tradicional da necessidade de deixar a criança se expressar livremente, usando materiais disponíveis como lápis, pincel, tinta, argila, papel e tudo mais. Com o movimento, algumas mulheres começam a ganhar espaços nos processos educacionais. Inclusive, aqui temos Noêmia Varela, que foi defensora de uma escola inclusiva. Procurava-se evitar a reprodução e a cópia e defendia-se a ideia de uma arte instintiva, sensorial, arte que vem de dentro. 1964, um ano muito difícil. Após um golpe militar, a ditadura toma conta do Brasil. Com isso, alguns professores são perseguidos e muitas escolas experimentais são desmontadas aos poucos. A prática de arte nas escolas é feita através de sugestão de temas e desenhos alusivos a comemorações cívicas e religiosas. Aqui, o ensino de arte não é obrigatório. Mas em 71 isso muda. A arte entra para as matérias obrigatórias no currículo escolar em todo o território nacional pela Lei 5692. Agora, com a grande demanda, faltam profissionais. Por isso, são criados cursos de 2 anos para formar professores polivalentes, que ensinariam artes plásticas, música e artes cênicas ao mesmo tempo, para turmas de 1ª a 8ª série. Só em 1973 são criados os cursos de licenciatura em Educação Artística, com duração de 2 anos, ainda levando em conta a polivalência. Mas agora havia a possibilidade de uma habilitação específica em uma das vertentes, artes plásticas, desenho, artes cênicas ou música. Em 1977 acontece no Rio de Janeiro o primeiro encontro latino-americano de arte e educação, onde se percebe uma enorme carência de pesquisas no ensino de arte. Nesse mesmo ano, o MEC cria o PRODEARTE, Programa de Arte e Educação, que tem como objetivo integrar a cultura da comunidade com a escola. Em 1980, acontece a Semana de Arte e Ensino. Aqui, os arte-educadores são fortalecidos e já no início da década surgem várias linhas de pesquisa dentro da pós-graduação em arte na Universidade de São Paulo. Entre 1981 e 1983, mais de 70 pesquisas surgem entre mestrados e doutorados. É em 1982 que Ana May Barbosa traz sua abordagem triangular. Ela inova, colocando obras de arte com referências de estudo para os alunos. Em sua abordagem, o aluno deve fazer arte, ver arte e contextualizar arte. Em 1996, surge a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O ensino de arte é obrigatório nos diversos níveis de educação a fim de promover o desenvolvimento cultural. Em 1997, temos o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, que defende a função da arte como sendo tão importante quanto a função das outras disciplinas no processo de aprendizagem. Em 2003, o Brasil elege Luiz Inácio Lula da Silva como seu presidente. Ele fica 8 anos no governo. E nesse período, existe um enorme crescimento nos números de acessos às universidades públicas no país. Aqui nos anos 2000, muitos programas são implantados. Programas esses que são parte importante para o sistema de educação que temos hoje. Exemplos desses programas são a consolidação da modalidade de ensino à distância, o EAD. O novo Enem, que começou a ser utilizado como exame de acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras através do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O ProUni, Programa Universidade para Todos, que é um programa do governo federal que tem como objetivo criar bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior.
O ensino tecnológico, que proporciona ao jovem o ensino médio voltado para uma profissão. E agora, mais recentemente, temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, documento normativo obrigatório para a criação dos currículos escolares. A Base Nacional Curricular nos traz imensas incertezas em relação ao ensino de arte nas escolas. Como ele será dado? O que será levado em consideração? Estamos à beira de voltar à polivalência do ensino? Para que rumo estamos levando a educação no Brasil? Principalmente, para que rumo estamos levando a educação em arte no Brasil? São perguntas gigantes com respostas incertas nesse momento. É bom levarmos em conta que a terminologia referente ao ensino de artes sofreu várias mudanças ao longo do tempo. Algumas delas são: belas artes. Foi utilizada do final do século XIX ao início do século XX. A arte aqui está ao serviço da beleza e é ensinada como técnica. Artes plásticas. No início do século XX, o belo perde o sentido com as vanguardas modernistas e o termo artes plásticas passa a designar a produção de pintura, escultura e desenho. Aqui temos o ensino da arte como expressão. Educação artística. Na década de 70, o termo utilizado é esse, onde há o ensino da arte como atividade. O termo é associado à ditadura militar e ao período em que o ensino da arte baseava-se exclusivamente a um fazer artístico. Contribuiu bastante para colocar a arte em um lugar inferior na educação escolar. Arte-educação. Expressão da década de 80 associada ao pós-modernismo e ensino de arte, e também nas influências norte-americanas instrucionistas. Artes visuais. Na década de 90, ao ensino de arte como conhecimento. A expressão afasta a ideia de expressão plástica e dos possíveis dualismos entre as formas artísticas e as produções populares. Faz referências aos meios tecnológicos de produção de imagem. Defende a ideia da arte na educação como construção social, histórica e cultural. Arte-educação multicultural. Situar como processo educacional interdisciplinar comprometido em desenvolver empatia, aceitação e entendimento em relações harmônicas entre pessoas de diferentes culturas. Surge nos anos 90, sobretudo através da abordagem triangular. Arte/educação são as práticas em ensino e aprendizagem de artes e fenômenos visuais. Aquelas práticas que ainda estão sob suspeita, investigação, experimentação e ainda não se fixaram. Nesse contexto, o termo pode compreender todas as tendências anteriores, como arte-educação pós-moderna, arte-educação multicultural e arte-educação reconstrucionista. Acho que por enquanto, isso é tudo, pessoal. Nos vemos numa próxima.